Falta é liberdade, autoridade. Falta é liberdade para ele poder falar o que ele bem entende. E ele não tem autoridade, não tem liberdade para fazer isso aí. E essa máxima de que os direitos humanos são mais importantes que a soberania nacional já existe desde 93. E nós comprovamos agora na Guerra da Iugoslávia. E brevemente, então, em nome dos direitos humanos, se torna independente aquelas ricas nações indígenas, a mais conhecida Yanomami, a nossa Amazônia. E nós vamos fazer o quê? Nós não temos poder de reação. As nossas Forças Armadas, para poder dar um bom tiro de fuzil, tem que importar pólvora, Jair. O que você pode esperar das Forças Armadas nesse sentido? Nós não temos parque bélico, não temos indústria bélica, não temos nada. Absolutamente nada. O orçamento nosso, mais 10% para as 3 forças. Qualquer ministériozinho aí, furreca, tem muito mais do que isso no orçamento. E não se dá nenhum valor para as Forças Armadas. O objetivo daquela turma que combateu o regime militar em 64, que está à frente do Henrique Cardoso, é realmente desgraçar o nosso país. A grande imprensa criticou muito o senhor. Qual análise o senhor faz do papel da imprensa hoje para o país? Eu estava dando uma entrevista para um dos 3 grandes jornais de Belo Horizonte, a questão de 2 semanas. E conversando com ela, né? Ela falou, o que o senhor ganha com isso, deputado? Eu falei, eu não ganho nada. Eu apenas, né, me sinto muito bem em ter a liberdade de dizer o que eu bem entendo. Agora, você, foi por telefone, que está aí do outro lado da linha, não tem liberdade de escrever o que eu falei. Ele falou, o senhor tem razão, cuidado. Eu falei, cuidado, se o dono do teu jornal estiver ouvindo a tua conversa, vai ser demitida. A grande imprensa, infelizmente, Xará, está sempre de olho nos recursos da propaganda oficial do governo. São aproximadamente 500 milhões de ano que se gasta com a propaganda oficial do governo. Então a grande imprensa que criticar o governo, ou me der espaço até para me defender, com toda certeza ela vai ter dificuldade para meter a mão nesse dinheiro. Né? Que o maior contribuinte para a imprensa é o governo, que é o dinheiro nosso. Cansei de viajar o mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar o mundo e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões... A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. Eu não esqueço nunca, eu estava debatendo, o Roberto Marinho e o Jaime Lerner em Paris. Mas eu estava dizendo, porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. Eu era aplaudido calorosamente pelos franceses. Quando eu terminei de falar, o Jaime Lerner falou assim para mim, ô Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula. Porque senão a gente não conseguiria andar nas ruas, Lula. É muita gente. Um trabalhador rouba um pãozinho, ele vai preso e apanha. O cidadão dá um desfalque de 400 bilhões e está em Paris, gozando da nossa cara. Esse cidadão tem que ser preso, esse cidadão tem que pagar pelo desfalque que ele deu. O pequeno, nós sabemos que às vezes rouba para comer, mas o grande rouba de sem vergonha e esse nós precisamos colocar na cadeia. É assim que a gente vai mudar o Brasil, Wagner. Morreu o Toninho do PT. Até hoje não sabem quem matou o Toninho do PT. Mataram o Celso Daniel. Todo mundo sabe quem matou o Celso Daniel e quem mandou matar o Celso Daniel. Morreu misteriosamente o Agnelli, o ex-presidente da Companhia Siderúrgica Nacional, que fez uma doação milionária para o PT, morreu num acidente de avião. Até hoje, ninguém sabe o motivo que o avião do Bradesco caiu, matando o presidente do Bradesco. E agora, misteriosamente, numa situação que ainda não se sabe de fato o que aconteceu, morre Teori Zavascki. Meus amigos, é daqui para diante que eu quero falar com vocês. Este senhor, dono do hotel Emiliano em São Paulo, tem uma história que era pobre, que ficou rico de repente, que era um milionário de 200 milhões de patrimônio. Esse senhor acoitava no hotel dele, que é um hotel de luxo em São Paulo, e dizem ser um hotel de prostituição de luxo em São Paulo. É um hotel que custa R$2.000 a diária, que só executivos de alto padrão lá se hospedam, e tinham a proteção desse senhor. Neste hotel se instalou o quartel-general do Petrolão. Era lá que se reuniam Renan Calheiros, dono da UTC, José Dirceu e toda essa gente. Por que é que nesse hotel, exatamente nesse hotel, se reuniam as pessoas que se envolveram
nesse monstruoso escândalo da Petrobras. A Dilma usou esse avião, o Lula usou esse avião, ou seja, era muito íntima a relação do dono do hotel com a Orcrim. Pouca gente está dizendo isso, pouca gente tem coragem de dizer isso. E isso não é notícia falsa, isso não é informação falsa, isso é fato. E agora o mais grave. Qual seria o motivo que o ministro Teori Zavascki teria aceitado o convite para se hospedar numa casa, numa ilha que foi invadida pelo dono do Hotel Emiliano, lá construiu uma casa, tem uma ordem de demolição dessa casa, o processo está tramitando no Supremo Tribunal Federal para que a ilha seja abandonada e a casa seja demolida. Portanto, esse senhor se aproximou do senhor Teori Zavascki para levar vantagem e para se proteger. Para finalizar, eu vou dar a informação por quê. O Teori Zavascki, que tem uma memória jurídica respeitável, se deixou influenciar e se aproximar deste lobista que morreu junto com o Teori Zavascki. E eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar a todos os senhores que foi queima de arquivo. A morte desse senhor, o avião no mar e a morte do Teori Zavascki não se serve para a imaginação de ninguém. Tem o serviço da organização criminosa que pilhou esse país durante anos. Porque toda aquela lista que eu fiz de pessoas que morreram eram pessoas que estavam incomodando a Orcrim. E o Teori Zavascki estava incomodando, sim, e o dono do hotel era a testemunha ocular das reuniões da Orcrim com todos os criminosos que a maioria está preso hoje em Curitiba. A Polícia Federal e o Ministério Público Federal têm a obrigação, o dever de esclarecer para os brasileiros exatamente o que aconteceu. Porque da aeronáutica nós não podemos esperar nada, porque ela acaba de determinar que o hotel, que o grupo hoteleiro, proprietário do avião, retire das águas o avião. E aí eu lhes pergunto, se uma bomba estourou numa das turbinas, se houve um processo de assassinato contra os que estavam dentro do avião, certamente com o hotel retirando o avião de dentro das águas, ninguém saberá. Mas não me esqueça uma coisa, o laudo cadavérico diz que Teori Zavascki não morreu por afogamento. Ele morreu por múltiplas fraturas. Alguma coisa de muito grave aconteceu dentro desse avião que nós certamente vamos saber, porque o Ministério Público e a Polícia Federal haverão de informar o Brasil e trazer à tona a verdade que nós todos esperamos. É isso, um bom domingo para todos.